Olá pessoal, hoje nós chegamos ao final da nossa série de mensagens, Virando a Página, onde nós refletimos durante 2 meses sobre atitudes, ações, reflexões, pensamentos que nós precisamos mudar para que o próximo capítulo da nossa vida, para que a nova fase da nossa vida seja de fato uma fase melhor, ou quem sabe até a melhor que nós já vivemos até aqui. Hoje nós vamos olhar o texto de Filipenses, capítulo 3. Eu quero fazer a leitura dos versos 12 a 16 nesse primeiro momento, mas peço que você fique aí com a sua Bíblia aberta. Nós vamos olhar alguns outros versos desse texto para entender um pouco o que o apóstolo Paulo deseja fazer aqui. Então, Filipenses 3, 12 a 16 diz assim: Não que eu o tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento, e se porventura pensais do outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Bom, irmãos, é importante a gente lembrar um pouco do que está acontecendo aqui na vida do apóstolo Paulo. Essa é uma das cartas que compõem 4 cartas chamadas Cartas das Prisões ou Carta da Prisão. E literalmente é isso, o apóstolo Paulo ele está preso de fato, mas continua pastoreando, continua cuidando das igrejas das quais ele era responsável, e ele escreve então a carta aos Filipenses, né? Uma delas, também aos Efésios, aos Colossenses. E nós temos nessa carta, uma carta pequena, a primeira parte, o primeiro capítulo, falando a respeito da supremacia de Cristo, da necessidade que nós temos de uma dedicação a Deus, e como Deus, através da vida de Jesus, nos abençoa, né? E vai transformando a nossa vida. No capítulo 2, nós temos uma exortação à humildade, a reconhecer a necessidade que nós temos da vida comunitária, a um encontro de abrir a nossa mão das nossas vontades muitas vezes para fazer aquilo que Deus nos chama. E aí depois nós temos o capítulo 3, onde na primeira parte o apóstolo Paulo vai utilizar a argumentação da sua própria vida, daquilo que ele era, daquilo que ele tinha como homem, como cidadão, como um representante da tribo de Benjamim, tudo aquilo que ele tinha, que ele poderia se usar para vangloriar, né, o seu passado. E ele chega então no verso 7 do capítulo 3, dizendo que tudo aquilo que ele achava que era a riqueza da sua vida, ele passou a considerar como algo sem valor, porque ele conheceu a Cristo, e conhecendo a Cristo ele tem a sua própria, ele tem um vislumbre do que é real, do que realmente importa na vida de alguém. Nós lemos os versos 12 a 16, onde Paulo fala a respeito do chamado de Deus para nós, mas também da perspectiva que nós devemos ter, humanamente falando, sobre a nossa vida. E ele vai continuar dos versos 17 até o 21, fazendo um contraste de pessoas que acabam abandonando o Evangelho, muitos porque têm uma expectativa que o Evangelho faça algo, dê algo a eles, que não é aquilo que o Evangelho promete. Então, olhando esse texto de Filipenses 3, 12 a 16, eu gostaria que a gente pensasse nesse momento de reflexão sobre práticas que nós devemos ter, práticas que são essenciais para que a gente mude de vida, para a gente mudar de vida, né? A nossa proposta durante todo
todo esse estudo que nós fomos fazendo é de fato de identificar essas coisas. Então hoje eu espero resumir tudo aquilo que nós já falamos, olhando a vida de alguns homens do Antigo Testamento, ouvindo também aquilo que Jesus ensinou nas suas parábolas, mas hoje, chegando aqui no apóstolo Paulo, acredito que nós podemos condensar isso em 5 práticas que nós precisamos ter. A primeira prática, meus irmãos e irmãs, é a prática da insatisfação. E aí você vai achar estranho, porque nós temos sempre instruído para que a gente seja grato, para que a gente faça as coisas numa medida que a gente vá reconhecendo, né, o valor das coisas. Mas insatisfação aqui, eu digo baseado no que nós temos no início do verso 13, quando Paulo diz assim: quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. A insatisfação aqui não é necessariamente de achar que Deus está devendo algo, mas é a respeito de alguém que faz uma reflexão da sua vida, da sua caminhada, de tudo aquilo que foi conquistado, e o currículo de Paulo é invejável. Ele tinha de fato coisas que poderiam ser usadas para vanglória, para se exaltar, mas ele diz que depois de analisar todas essas coisas, olhar para si, ele entende que lhe falta algo. Essa insatisfação, ela não é com relação ao que Deus deu, mas ela é uma insatisfação com relação àquilo que se sabe que ainda está por vir. Então, diante de tudo aquilo que pode ser vivido na vida cristã, nós sempre teremos uma sensação, uma prática, eu diria, de insatisfação. Nós não devemos, ou nós não deveríamos nos acostumar, eu poderia dizer ainda nos acomodar com relação àquilo que nós já experimentamos da parte de Deus. Nós temos sempre que ansiar, sempre esperar mais, né, a respeito de Deus. Isso funciona em várias coisas na nossa vida, né? Eu, por exemplo, tenho uma grande dificuldade de aprender línguas. Eu sou muito ruim em português, então isso vai se refletindo em outras áreas. Eu sempre me dedico, mas eu continuo percebendo que ainda falta. E na época do seminário nós estudávamos grego e hebraico para matérias, para fazer, né, o sermão básico. A gente precisa ter uma bela instrução a respeito disso. E como é interessante, né? Você começa e parece que você não consegue nem absorver o vocabulário, o alfabeto. Quando você consegue o alfabeto, você acha que já alcançou alguma coisa, mas você olha na frente e aí tem as palavras. E aí você consegue aprender algumas palavras, mas tem a conjugação dessas palavras. Aí você atinge aquele objetivo, mas tem as aplicações daquelas palavras, a adequação. E nós vamos caminhando assim, né? E até que a gente atinja uma fluência. E à medida que a gente atinge uma fluência, isso não significa que a gente alcançou o final. Pelo contrário, nos abre a possibilidade de aprofundar cada vez mais na maravilha que é a língua, né? Utilizando esse exemplo. Então, a gente deixa de fazer aquelas frases simples, como uma criança que pede um copo d'água, e aí a gente começa a fazer poesia, a gente começa a fazer música, a gente começa a brincar com as palavras e fazer rimas, né? Então, a perspectiva de insatisfação não é para a gente ficar amargurado, achando que Deus está tirando ou está deixando de dar algo para nós, mas é a perspectiva de alguém que sabe que o mergulho pode ser muito mais profundo, que aquilo que Deus tem para nos dar é muito maior. E veja, nós estamos falando de um homem maduro. O apóstolo Paulo, nessa altura da vida, já vivenciou muitas coisas de Deus, mas mesmo assim ele sabe que existe mais, que existe algo além ainda que pode ser feito. Nós precisamos entender então que uma prática para que a nossa vida vire a página é a prática da insatisfação.
não nos acomodar, não nos acostumar com aquilo que nós já temos. Uma segunda prática que a gente precisa ter é a prática da dedicação, né? Então o apóstolo Paulo ele diz, olha, eu não julgo haver alcançado, mas uma coisa eu faço. Então esse fazer, essa dedicação é no sentido de se esmerar em procurar os recursos daquilo que nós temos, né, à disposição para que a gente avance na vida cristã. Como eu disse, a gente está falando de um apóstolo Paulo já numa fase madura da sua vida, mas ele continua tendo expectativas de que a sua vida ainda será usada. Quando a gente se acomoda, a gente simplesmente deixa de produzir, né? Ou então a nossa produção ela se torna rotineira, monótona, né? E o que acontece aqui nesse aspecto do apóstolo Paulo é que ele olha para o seu passado, mas do seu presente ele entende que ainda há muito a ser feito. Nós ficamos sabendo da vida do apóstolo Paulo que ele era um homem que buscava sempre estar alinhado com a vontade de Deus. Quando nós temos, por exemplo, nas cartas que são mais particulares, as cartas a Timóteo, nós vemos ali um homem que continua, ainda que esteja fragilizado, no caso na segunda carta, mas ele pede para que os livros sejam levados, para que o encontro aconteça, porque ele tem coisas a oferecer, a pensar, a produzir, a refletir, a deixar, né, como uma herança para a igreja e para as pessoas que estão ao redor dele. Então, quando nós pensamos na nossa vida e nesse aspecto de virar a página da nossa vida, nós precisamos nos dedicar. As grandes mudanças da nossa vida não vão acontecer quando nós simplesmente deixamos a vida passar, a vida acontecer. Nós precisamos identificar essas partes da nossa vida que precisam ser mudadas e nos dedicar, talvez aprendendo uma nova habilidade, talvez reelaborando a nossa vida, né? E muitos teólogos, quando olham para esse momento da carta, eles dizem que o apóstolo Paulo ele tem em mente a figura do atleta. Isso significa que o atleta ele não alcança o prêmio, ele não alcança a vitória sem dedicação, a não ser que ele descumpra as regras, a não ser que ele seja faça alguma coisa ilegal, né? Mas esse não é o nosso objetivo. E no nosso caso, falando da nossa vida espiritual, não há como a gente burlar, né? Não há como a gente ter uma expressão comum, né? No mundo do esporte é o doping, né? Não tem como a gente fazer isso para alcançar um resultado melhor, porque aquele que está nos dando o prêmio sabe de todas as coisas, né? Então nós precisamos entender que como atletas, como nesse aspecto espiritual, nós não estamos fazendo para alcançar alguma coisa de Deus, alcançar o favor de Deus. Nós fazemos como pessoas que já alcançaram, mas que sabem que podem se dedicar mais, experimentar mais, se aprofundar mais e abençoar mais outras vidas. A terceira característica, a terceira prática essencial para a nossa vida é manter a direção. O apóstolo Paulo diz que ele se esquece das coisas que ficam para trás e avança para as que estão diante. A gente já falou bastante sobre o passado nessas reflexões e eu acho que está claro para nós que ficar preso ao passado, não utilizar o passado como um aprendizado, mas mantê-lo como uma espécie de âncora na nossa vida, é muito prejudicial. Então, é claro que é essencial que a gente aprenda as lições do passado, sejam elas boas, na verdade, sejam elas dolorosas ou prazerosas, né? Porque às vezes a gente olha para o nosso passado e ainda sente um pouco da dor daquilo que aconteceu. Mas o importante é que a gente aprenda essas lições para que isso não volte a se repetir na nossa vida. Se você for honesto numa reflexão,
olhando para o seu coração, você vai perceber que muitas coisas que você enfrentou durante a sua vida foram situações semelhantes, foram ocasiões muito parecidas, exatamente porque você, em determinado momento, não lidou com aquilo de forma definitiva, né? De forma honesta. Você não, de fato, espremeu ali para que tudo aquilo que fosse de ruim saísse e você aprendesse com aquilo, amadurecesse e tomasse uma atitude. Às vezes a nossa vida ela é um ciclo repetitivo, porque a gente continua cometendo os mesmos erros, os mesmos pecados, as mesmas falhas, e a nossa vida ela simplesmente se repete. O apóstolo Paulo ele diz, olha, eu não estou apegado ao passado, ainda que eu possa aprender com ele, mas eu tenho uma direção, e a direção da minha vida é o alvo. Não um alvo meu particular, ainda que ele tivesse um alvo, né, que era ir à Espanha, pregar o evangelho, mas o alvo primordial era pastorear, era cuidar das pessoas que Deus havia dado para ele, para que a igreja expandisse, para que o mundo gentil conhecesse a palavra de Deus. Então o apóstolo Paulo ele está comprometido numa direção que é a direção que Deus dá para ele, né? Eu me lembro aqui que Jesus, em Lucas, se eu não me engano, no capítulo 9, ele diz que aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é digno de segui-lo, né? O que Jesus está dizendo? Não é que uma pessoa, um agricultor que simplesmente olhasse para trás, ele estava estragando tudo, mas se manter olhando para trás na condição das ferramentas que eram utilizadas naquela época, de fato faria ele estragar todo o trabalho, né? Não havia a tecnologia que existia na época, ela era ainda rudimentar, né? Então isso carecia, isso necessitava que o trabalhador ele tivesse foco, tivesse perspectiva, direção, e a gente precisa entender as coisas nessa medida. Então o nosso passado ele serve muito bem para a gente, para aprendizado, muitas vezes até para a gente sentir saudade de coisas vividas, experimentadas, mas não pode ser uma âncora, não pode ser uma algema, uma prisão para a nossa mente, para o nosso coração. Aquilo que você foi como pecador, como pessoa distante de Jesus, não é mais o que identifica você. Eu sei que nós, como pessoas pecadoras, continuamos mantendo na nossa mente a figura pecadora das pessoas, né? Então, fulano de tal aquele que era bêbado, aquela que era isso, aquilo outro. A gente procura de forma maldosa manter essa lembrança, mas Deus não mantém esse tipo de lembrança de nós, a não ser para que a gente tenha o coração repleto, agradecido das bênçãos que Ele mesmo nos deu. Então, por isso que o apóstolo Paulo fala que ele tem uma direção e é uma prática para nós que queremos mudar de vida, manter a direção. A nossa direção hoje é ser discípulos e discípulos de Jesus. O nosso alvo é ser igual a Cristo. Então, não há desvios, não há dúvidas com relação a isso na vida cristã. Em quarto lugar, nós temos uma prática que é a prática da determinação. Ele prossegue para o alvo. Prosseguir é continuar, é manter, é se dedicar, é estar determinado a chegar aonde precisa chegar. Eu acho importante a gente lembrar que o apóstolo Paulo, nessa caminhada, ele teve a chance de estar com muitas pessoas importantes e até mesmo de se confundir, né? De ser tentado, de ser seduzido a diminuir o evangelho, a fazer algo que não era o que Deus queria para ele. E eu lembro de uma frase, eu na verdade nunca li isso em um livro de Billy Graham, mas é uma frase conhecida a respeito dele, e perguntaram uma vez para ele por que ele não se candidatava à presidência dos Estados Unidos, já que ele era um homem tão popular, tão conhecido. E ele disse que seria uma honra, né, ser presidente, mas que ele deixava essa honra
para outras pessoas, porque a honra, o lugar dele, o ministério dele, o serviço dele era ser ministro do Evangelho. Então veja, as possibilidades realmente estavam favoráveis para esse homem. Ele unia multidões nas suas campanhas evangelísticas. Ele tinha um propósito nobre, ele tinha um caráter reconhecidamente justo, correto, e ele, não sei se facilmente, mas ele provavelmente ganharia uma eleição nessa escala. Mas ele entendia que essa era uma honra menor do que a honra de ser ministro do Evangelho. O apóstolo Paulo, com a qualificação que ele tinha, ele poderia ser o mestre da lei, tantas coisas, ele era na verdade, mas ele poderia ser o principal deles. Mas ele entendia que ser ministro do Evangelho significava algo mais importante, mais urgente, né? E por isso a sua determinação em fazer as coisas. A própria carta aos Filipenses é prova dessa determinação, porque na prisão ele poderia estar preocupado com muitas outras coisas, mas ele fica preocupado em cuidar da igreja, das igrejas, e é isso que ele faz. Se nós queremos mudar a nossa vida, nós precisamos nos dedicar, ter determinação em prosseguir para o alvo. Isso não significa necessariamente, a gente não pode confundir, em fazer a igreja ser grande ou dar certo, porque fazer a igreja que a gente tem hoje, né, que a gente frequenta, ser influente é parte do reino de Deus, mas não é tudo, né? Isso precisa ficar claro para nós. Estar na igreja, cuidar da instituição é uma parte importante do que Deus tem para nós, mas não é tudo. Então a gente precisa lembrar e sempre viver na dependência do que significa ser discípulo de Jesus, amar a Deus sobre todas as coisas e seguir o seu caminho. Por fim, irmãos, os versos 15 e 16 falam a respeito da disciplina, e essa é a última prática que nós precisamos ter para mudar de vida. Ele diz que a disciplina está em andar ou correr, né? Praticar aquilo que nós temos que praticar em harmonia com aquilo que nós já alcançamos. Isso me traz uma reflexão e me faz entender o porquê que o apóstolo Paulo continua escrevendo os versos 17 até o final, e a sociedade bíblica chama de os inimigos da cruz de Cristo, né? Porque ele diz ali de pessoas que estão na igreja, que andam junto com a igreja, mas que fazem as coisas a partir do seu ego. O Deus deles é o ventre. Essa é a expressão que ele usa, né? No versículo 19. Então veja, a gente pode ter nome de crente, aparência de crente, filiação a uma igreja, mas o nosso desejo pode não ser o de Cristo. E isso é algo que precisa ser analisado com muita seriedade e não pode passar desapercebido na nossa vida jamais. Porque o que o apóstolo Paulo está dizendo é que essas pessoas, elas são idólatras diante do altar de Deus, né? Uma coisa muito séria. Então a disciplina vai nos levar a fazer as coisas não na medida que nós gostamos, mas em uma perspectiva que obedece à vontade e à direção de Deus. Nós, para termos uma vida de discípulos de Jesus, não podemos esquecer jamais de fazer as coisas da forma como Ele determina. E, segundo o apóstolo Paulo, essas são características ou ações que levam ou que levaram a vida dele a ser uma vida que honra e que honrou e que até hoje continua a honrar a Deus, porque nós temos na vida dele, naquilo que Deus fez através de Jesus na vida do apóstolo Paulo, um testemunho de transformação, de dedicação, de compromisso, né? E de uma vida que foi de fato mudada. A vida do apóstolo Paulo de fato virou a página, e quando nesse serviço a Deus, ele certamente viveu os melhores capítulos da sua vida
E isso não significa não ter aflições, porque ele passou por aflições, mas ele experimentou muito do cuidado paternal de Deus. É isso que a gente precisa ter em mente. Virar a página da nossa vida não significa que a gente não vai ter problemas, mas significa que nós teremos a certeza dessa construção de Deus na nossa vida. Então, você precisa, para virar a página da sua vida em forma resumida, estar insatisfeito, não com Deus, mas de não se acomodar com a vida que você já alcançou. Você precisa se dedicar. Não é possível que a gente alcance sem dedicação, sem esmero, sem cuidado. Nós precisamos manter a nossa direção clara, de uma forma muito objetiva, se possível, manter ali visualmente o que significa o alvo que nós queremos atingir. Significa também que a gente precisa ter determinação, porque as lutas serão grandes, as tentações serão grandes, mas a gente precisa ter determinação e a gente precisa ter disciplina. Não desistir antes de atingir o nosso objetivo. Não se cansar no meio da caminhada, mas permanecer fiel até o fim. Então, que você possa refletir sobre essas coisas, as mensagens vão continuar disponíveis e que você possa, que Deus, na verdade, possa tocar o seu coração em direção a essa mudança de vida, a essa nova perspectiva. E nós, como igreja, estamos disponíveis, nós estamos abertos para caminhar junto, para aprender junto e para experimentar essas coisas que Deus tem para nos dar de uma forma maravilhosa em conjunto, né? Que a vida da nossa igreja, que a vida da nossa comunidade possa virar a página e a gente possa prosseguir para o alvo com alegria, sabendo que Deus é quem nos conduz. Que Deus te abençoe e até a próxima.